Voltamos com Tati Repórter. Deixa eu trazer a participação aqui do advogado, amigo, companheiro, Daniel Ronde. Ronde, bom dia, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela tua participação aí, sempre muito importante. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, César. É sempre uma satisfação estar falando com você, um amigo querido, um companheiro digno, uma pessoa que a gente tem extrema admiração. Não só você, como o Zé Fernando Chiavenato também, que a gente costuma dizer que entre nós as ideias brigam, né? Mas o respeito é algo que impera a urbanidade e a tratativa de vocês com toda a advocacia de Ribeirão. Que bom, né? Ontem eu estava ouvindo, inclusive, você falou, agora deixa eu completar, né? Eu estava ouvindo, né? Seria muito chato, né? Se as ideias não brigassem, né? Se a gente não pudesse ter situação, oposição, seria muito chato ter só um lado, né? Que bom que a gente pode debater, que a gente pode discutir, mas o respeito, né? E é isso que o Zé estava falando agora há pouco, com relação a ontem, o programa do The Grande aí. Eu não vi realmente, mas só pelo sentimento aqui, já dá para imaginar o que seja. Mas só o respeito e o carinho que a gente tem, por exemplo, por você, pela tua família, né, que eu particularmente conheço muito bem e sou admirador não só do trabalho de vocês, teu, da Denise, né, como casal, mas também profissionais, digo, né, de advogados, mas também pelo respeito que eu tenho pela família de vocês. Mas enfim, nós estamos aqui hoje para falar sobre o caso Luana, né? A ONU pediu ações contra o racismo e a violência. O Daniel Ronde é advogado da família da Luana, que aconteceu em abril de 2016. Se eu tiver alguma citação aqui, por favor, você me corrige. E foi citado, né? O caso dela foi citado pela ONU, Organização das Nações Unidas, como exemplo do racismo em instituições de polícia, em um relatório publicado ontem. O documento cita outros casos, como a morte do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, e também do George Floyd, nos Estados Unidos. Como é que você... Bom, primeiro, como é que está o caso, Daniel? Rapidamente, assim, dê um panorama de como é que está o caso, né? E como é que você viu esse comentário, né, da ONU, colocando entre os fatos que comoveram aí todo mundo, Daniel? Bom, César, é importante a gente esclarecer o seu público que são coisas distintas, tá? Uma questão é a questão do Poder Judiciário, da soberania brasileira em resolver, julgar as pessoas que cometem crime dentro do Brasil. Isso a ONU não está interferindo, em momento algum a ONU participa desse processo judicial, onde os acusados exercem suas defesas, têm condição de se defender por advogados, enfim. O que a ONU passou a fazer a partir de 2020, com esse emblemático caso americano do George Floyd, foi que a Organização das Nações Unidas passou a ter um poder fiscalizador em cima de uma situação compreensível como violências de forças públicas relacionadas a pessoas com etnias afrodescendentes, né? Então, a partir dessa constatação da Organização das Nações Unidas, do Alto Comissariado, que hoje é exercido pela Michelle Bachelet, esse organismo internacional passou a exigir dos Estados-membros ali da própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos uma apuração desses casos. Então, no caso específico, foram investigados 190 casos no mundo todo, dentre eles, alguns casos no Brasil, e 7 desses 190 casos foram escolhidos pela ONU como uma flagrante desrespeito a entidades e situações de direitos humanos, caracterizado por forças policiais. E um desses 7 casos foi o que aconteceu em Ribeirão Preto, vinculado aí ao caso da Luana. Esse caso ainda não tem um julgamento definitivo. O processo hoje se encontra em grau de recurso, está sendo em grau de apelação. A juíza de Ribeirão Preto entendeu que esses policiais deveriam ser levados a julgamento pelo tribunal do júri e a defesa está recorrendo. O que o organismo internacional vem dizer? Ontem a Michelle Bachelet, depois de uma série de investigações, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões virtuais aí em Genebra, na Suíça, com essa comissão da ONU, e eles entenderam que, de fato,
o estado atual de violência policial brasileira é insustentável. Para você ter uma ideia, esse documento aponta que um dado nacional brasileiro indica como mortalidade em 2019, por conta de intervenções policiais, num aumento de 183,2% superiores em relação à população branca, violências para afro-brasileiros em relação à população branca. Então, de fato, isso foi algo que chamou a atenção da ONU. Bom, é significativa, né? E eu quero frisar novamente o que a Michelle Bachelet, que é comissária da ONU para os Direitos Humanos, fez, né? Todos os países, abre aspas, todos os países comecem a desmantelar o racismo e a violência. É um pedido que todos nós fazemos diariamente, né? E quando chega num nível desse, né, que é uma comissária da ONU para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, a gente tem que começar, né, a interpretar, ou cada um de nós imaginar, né? Poxa vida, que nível, que ponto chegamos de tamanha violência e que tem que, sabe, ser entendido, tem que ser com calma discutido. Não estou falando sobre o caso da Luana, ou sobre o caso da Marielle, ou do George Floyd, mas num todo, né? Se a gente não começar, né, Daniel, se a gente não começar parar para discutir, parar para pensar, parar para ouvir o outro, inclusive, né? Nós vamos chegar, nós somos bilhões nesse mundo. Você imagina se a gente... Algo que incomodava muito me permita, Caparelli, algo que incomoda muito a Michelle Bachelet, nas reuniões ela tratava isso como uma situação muito enfática, e ela começa o discurso dela com essa frase, e ela começa dizendo assim: estou pedindo aos estados, e são vários, tá? Só nesses 7 casos nós estamos falando de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França e Colômbia, para ficar entre esses 7 apenas. Mas ela começa dizendo: estou pedindo a todos esses estados, em termos aí de união, né, país, estado-membro da ONU, que parem de negar e comecem a desmantelar esse racismo sistêmico. Então existe uma tendência, nas palavras da Michelle Bachelet, do Estado de negar esse racismo sistêmico, dizer que ele não acontece. Ela aborda nesse relatório que o Estado tem uma obrigação, inclusive histórica, por tudo que foi a escravidão, de reconhecer esse problema sistêmico mundial e começar a combatê-lo. Então, o racismo ele está enraizado em várias frentes, em várias situações, e são situações que geram uma preocupação. Por quê? O relatório vem apontar que ele detalha essas desigualdades crescentes, extrema marginalização socioeconômica, política, enfim. Reconhecer o racismo é começar a tratar esse problema que nós todos sabemos que existe. Queverato, o advogado Daniel Ronde. Daniel, um abraço, sempre bom te ver, um grande abraço realmente, fico muito feliz de estar com você aqui. O que a gente tem visto, Daniel, lamentavelmente, é um espírito de corpo, né? Aquilo que a gente chama de corporativismo. Se você for pegar, por exemplo, 9 policiais foram indiciados pela morte de outros 9 adolescentes na favela de Paraisópolis. Alguns policiais no Rio Grande do Sul foram absolvidos por terem estuprado uma moça dentro da viatura. Isso causa certa revolta, não tem dúvida. Como o Floyd, nos Estados Unidos, que ficou agonizando por 8 minutos e 43 segundos, pedindo pela vida, dizendo que não podia respirar, e o policial pôs a mão no bolso e fez aquela cara de durão, coisa e tal, até levá-lo à morte. Aqui em Ribeirão Preto, essa moça que morreu, como é que ela chama, César? Luana, que morreu, ela era um convite, né, a isso tudo. Preta, pobre, gay, né? Acaba despertando um ódio, um racismo natural por parte de quem deveria pregar e tem que pregar a paz, a unificação dos povos, a união das pessoas, né, que é a polícia. A gente não pode tomar esses 3 cidadãos policiais fardados, como se eles unicamente representassem a polícia, como se a polícia fosse eles. A polícia é uma instituição, uma organização muito maior, é centenária, muito maior que todos eles.
A polícia, quando ela age de acordo com os seus princípios básicos, ela é realmente o grande condutor da sociedade, né? Aquela que impõe a paz, pacifica, etc. e tal. E que não lhe permite, que não lhe dá direito a que alguns membros, no caso desses 3 policiais, a fazerem o que fizeram, né? Fardados em nome da polícia. Eu me nego a crer que eles sejam policiais. Agora, eu não posso também concordar que venha aí pela frente aí um júri eminentemente militar e que passe pano em cima disso tudo, né? E de repente, não, vamos, ela provocou. Provocou porque é preta, provocou porque é pobre, provocou porque é gay, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir firme, duro, fazer como você está fazendo e fazer com que a sociedade consiga entender tudo isso, consiga que num país em que há regras, em que há regramentos, essas coisas precisam ser entendidas, mas principalmente por quem é responsável por fazer com que essas regras sejam cumpridas. Você tem muita razão, José Fernando, porque me apegando muito ao tecnicismo do relatório, o relatório ele vem apontar essa questão da desumanização dos afrodescendentes e um apontamento, inclusive, de que isso vem se sustentando, sendo cultivado uma tolerância para essa discriminação racial. E isso gera desigualdade e gera violência. Quando você fala da força policial, eu tenho certeza absoluta que a maioria desses policiais, a maioria quase que absoluta, são de bons policiais, pessoas cumpridoras dos seus deveres, pessoas que têm, de fato, na vocação de polícia, um serviço social, um serviço à sociedade, mas que, infelizmente, esse relatório aponta que os países membros dessa Organização Nacional Unida, né, que inclusive assinou uma Convenção Interamericana de Direitos Humanos, vem repetindo semelhanças impressionantes e padrões, indo aí obstáculos ao enfrentamento desse acesso à justiça por parte desses afrodescendentes em contrapartida com a força policial. Isso pode ser cultural, provavelmente mas precisa ser reconhecido como um problema para ser tratado também pelo Estado como algo a se mudar no futuro. Apesar de estar sendo pensado e discutido em nível da ONU, Daniel, a gente está muito longe disso, né? Eu queria a tua opinião com relação a isso, com relação a essa diferença de gêneros, ou diferença de cor, ou diferença de sexo, enfim. A gente está muito distante dessa equiparação ou dessa igualdade, né? Porque o racismo de todas as formas é um negócio para ser abolido, né? Mas como é que a gente está? Em que nível que a gente está? Agora a gente percebe um progresso ali quando forças maiores, né? Você disse 4 países, mas eu tenho certeza que com uma discussão maior, e aí eu quero a tua opinião, eu tenho a minha certeza, mas eu queria a tua opinião, que isso pode ser ampliado, isso pode ser levado para outros níveis, para outros países. Poxa vida, né? Como é que você entende esse momento aí? E ainda digo, né, sem discutir os casos pontuais, que lamentavelmente é o caso Luana, o caso Floyd, enfim, outros casos mais. Você tem razão, César. De fato, a presunção hoje desses afrodescendentes é uma presunção de culpa, né? As famílias se sentem, né, e a gente como advogado acaba tendo contato mais próximo, as famílias se sentem traídas pelo próprio sistema. Existe uma profunda falta de confiança nas forças policiais de Estado. E isso você consegue, muitas vezes, sentir, e eu estou falando mais uma vez de sentimento, aquilo que a gente não precisa explicar porque a gente vê e sente, a gente sente que existe uma descriminalização. A forma que o negro é abordado, a frequência que com o negro é abordado, não é a mesma que o branco. A forma que eu presumo uma certa culpa de uma pessoa afrodescendente não é a mesma que um branco tem. A abordagem que eu tenho aqui em Ribeirão Preto, no Jardim Paiva, não é igual à abordagem que eu tenho na Zona Sul, na Avenida João Fiuza, nos bairros de Zona Leste. Então, esse problema parte de algo sistêmico, por isso que o chamado racismo sistêmico. O próprio sistema caminha para essa forma. O treinamento
encaminhamento pode não refletir isso, mas a realidade reflete. Então nós precisamos, principalmente por parte de governantes, do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, que é uma força que não é uma força de Estado poder constituído, legislativo, judiciário, executivo, mas é uma força auxiliar, ter isso como uma busca incessante de equilibrar essas questões que são seculares, infelizmente. Zé. Daniel, a gente falou do processo, mostramos todo o envolvimento, né, tudo aquilo que gira no entorno do processo, mas eu queria saber agora propriamente do processo, em que pé que ele está, em que instância que ele está, como é que ele está se desenvolvendo, se todos os envolvidos já foram ouvidos, já passaram pelo crivo da justiça, ainda que seja militar, como é que está isso? Bom, José, é importante dizer que, assim, para que você entenda que o que acontece aqui em Ribeirão Preto não é o subburaco do submundo. O que acontece em Ribeirão Preto é repercutido hoje em nível mundial. Então, o caso Luana, que aconteceu aqui no Jardim Paiva, em Ribeirão Preto, é algo que hoje é observado pelo mundo todo. E, nesse aspecto, o Poder Judiciário de primeira instância já se pronunciou, entendendo que o caso não deveria ser julgado pela Justiça Militar, que tinha arquivado o procedimento, e então entendeu que esses policiais militares deveriam ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. A juíza de primeira instância, a juíza da Vara de Júri e Execuções Criminais de Ribeirão Preto, entendeu que no processo existem elementos, existem situações que levam à autoria e imaterialidade que devem ser verificadas pelo Conselho de Sentenças. 7 pessoas da sociedade de Ribeirão Preto serão escolhidas para analisar todo esse apanhado de provas que aconteceu já nessa fase do sumário da culpa e possam, pelos seus votos individuais, entenderem se esses policiais devam ser condenados ou absolvidos. O processo hoje está nessa fase de recurso dessa decisão da juíza. A defesa dos policiais tentam anular esse encaminhamento do caso para o plenário do júri e está pendente de julgamento em São Paulo. São Paulo se manifestando, o caso provavelmente desça para Ribeirão Preto novamente para ser encaminhado então para julgamento do plenário do Conselho de Sentença Popular de Ribeirão Preto. Daniel, boa sorte para você. Um abraço forte na família aí, na Denise, na Tainá, na Bianca e, enfim, um ótimo dia. Muito obrigado pela participação. Estamos sempre à disposição aqui para todos os esclarecimentos aí. Obrigado, querido. Bom dia. Obrigado, César. Obrigado, Fernando. Sempre bom falar com vocês. Até mais. Bom também. Abraço. Obrigado. 7h23.